Pessoal, tudo bem? Um ponto importante que tem provocado muita confusão é a história de se católico pode votar em esquerdista, em comunista. A resposta é simples: não pode. Comunistas como Lula não podem receber os votos de um católico. Por quê? Porque o comunismo é uma heresia condenada pela Santa Igreja. É um sistema religioso ateísta, é um sistema religioso transformado em instrumento político. E ele é religioso não porque professa uma religião numa divindade superior, mas porque substitui Deus pelo Estado. O Estado passa a ser Deus. E você, então, subjugado a esse Estado, deve-lhe vassalagem, deve-lhe adoração. Essa condenação ao comunismo como heresia, que substitui Deus pelo Estado, foi feita por vários papas. Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Pio XII, Pio XI, Bento XV, mas especialmente Pio XII, formalizou a condenação mais recentemente. Como comunhão, excomunhão automática. O comunista é um católico esquerdista comunista, assim como o maçom, ele é automaticamente excomungado da Santa Igreja. É verdade que depois do Vaticano II e a revolução esquerdista dentro da Igreja, e o nascimento da teologia da libertação, que é o comunismo fantasiado de catolicismo, onde está ali Boff, Frei Beto, etc., e vários dos padres brasileiros, tentou-se passar pano para esse afastamento total do comunismo em relação ao catolicismo, para essa impossibilidade de conciliação, criando uma tentativa de doutrina social que é diferente da doutrina social da Santa Igreja, mas que coloca ali o pobre, etc., como um tema fundamental. Vamos lembrar uma coisa, né? O pobre, ele é um foco de Jesus Cristo na Terra? Obviamente ele é. Mas vamos lembrar que na semana que Jesus foi morto, na segunda-feira da Santa Semana, ele teve na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Marta e Maria, aos pés do Senhor, estava lavando os pés do Senhor com seu cabelo e com um perfume caro, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, sugeriu que se vendesse o bálsamo e desse aos pobres o dinheiro. E Jesus disse o quê? Os pobres sempre os tereis. Maria escolheu a melhor parte, o Senhor. Portanto, quando você coloca o pobre ou qualquer ser humano no centro da religião ou no centro do processo religioso, você está tirando Deus do centro. É uma religião humanista e esse é o problema do Vaticano II quando ele abraça, da igreja depois dos anos 60, quando ela abraça algumas das doutrinas comunistas, marxistas e incorpora a sua verbalização. O Papa Francisco é um exemplo disso, apesar de várias vezes ele ter dito que era contra o comunismo, mas ele abraça muitas dessas doutrinas e repete muito desses mantras. Qual é a chamada de atenção aqui? Você que é católico, se o seu padre ou o seu bispo tiverem utilizando termos vinculados à teologia da libertação, ao comunismo, defendendo Lula, defendendo o PT, e não estou entrando nem no mérito de corrupção do Lula aqui não, estou falando questão doutrinária. Vamos lembrar que esse PT de Lula, que é comunista, que está alinhado a Maduro, a Chaves, a Fidel, a Cuba, a Rússia, a Coreia do Norte, a China, ele é um comunismo que, além de ateísta, finge que acredita em Deus, mas no fundo acredita no Estado. Ele é um comunismo que professa diversas outras questões que são contrárias à doutrina e à revelação. Por exemplo, o aborto. Por exemplo, as relações não associadas à família tradicional e o casamento homossexual. Por exemplo, a ecoteologia e a colocação da natureza como elemento criador. Todas essas questões que hoje fazem parte da pauta social esquerdista no Ocidente, incorporadas em muito pela Santa Igreja como erro e ao mesmo tempo verbalizada por padres e bispos, estão no programa oficial do PT. Além disso, bandidolatria, uma série de coisas. Mas a questão essencial aqui é o comunismo como sistema dogmático religioso. Ele é uma heresia e um católico não pode aderir à heresia. Do mesmo jeito que você, católico, não pode escolher nenhum pedaço da santa doutrina, da santa revelação e dizer, esse eu não quero seguir, porque ao fazer isso você se protestantiza e deixa de ser católico, da mesma forma, você não pode pegar nenhum elemento da doutrina comunista, do sistema religioso dogmático comunista e falar, esse aqui é bom, vamos seguir. Não. Os comunistas são inimigos de Cristo
inimigos da Santa Igreja. E vamos lembrar, a primeira coisa que Lenin fez em 17 foi acabar com a religião, ou uma das primeiras coisas, acabar com a religião e colocar Deus dentro das casas, preso, fora do palco público, transformando a sociedade numa sociedade ateísta. O comunismo é sobre isso, sobre tirar Deus do centro, sobre colocar o homem no centro, mais especialmente a elite, controlando e comandando o homem com um instrumento do Estado ao seu dispor, o grande Leviatã controlando as pessoas. Então você, católico, saia das dioceses, das paróquias, onde os padres são comunistas, petistas, ateístas. Denuncie. Denuncie os padres que professam ideologias como ideologia de gênero, ideologia ambientalista ou ideologia abortista nas suas missas e que defendem esses absurdos antidoutrinários anticatólicos. Ajam como glóbulos brancos, defendam a Santa Igreja e defendam a fé. Nosso Senhor Jesus Cristo está passando no seu corpo místico, que é a igreja, por um novo calvário, o calvário na terra. Esse calvário que a igreja sofre, desde aqueles que atacam por fora, o que é comum, até aqueles que atacam por dentro por infiltração. E são vários. Toda vez que você enfrentar um padre, que encontrar um padre que esteja pregando qualquer coisa vinculada à teologia da libertação ou ao comunismo, ou à ecoteologia feminista, ou essa baboseirada toda, denuncie, porque ele é um falso católico infiltrado e o que ele está fazendo, como lobo em pele de cordeiro, é levar a sua alma ao inferno se você perseverar no erro. Essa é a chamada de atenção, pessoal. Avise os seus amigos, seus familiares, católico de verdade, que tem Nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, e a Trindade como o único Deus a ser cultuado, não pode, sob pena de excomunhão, porque é uma heresia formal, votar, apoiar ou se tornar comunista. Era isso, pessoal. Fique com Deus.